Alxene Machaca, que seria bom dia família, Deus abençoe família, em dialeto. Prazer enorme poder estar aqui nessa manhã, compartilhar do amor de Deus com vocês e contar um pouco do que nós temos vividos e aprendidos em Moçambique. Eu falo que a gente aprende muito, a gente aprende com a família, a gente aprende com os amigos, e a gente aprende com as pessoas que Deus coloca nos nossos caminhos, e para mim, para minha família, é motivo de muita alegria. Agora, em março, a gente completar 6 anos em Moçambique. Tá? Um projeto que o pastor Carlos compartilha não sei quantos anos do sonho dele, de uma escola num país de língua portuguesa. Aí nós chegamos num país de língua portuguesa e descobrimos que ainda tem o dialeto. Em Moçambique temos, além do português como idioma oficial, existem 12 dialetos também oficiais e um número sem contar de derivações. Então, na parte sul, onde nós vivemos, fala-se o dialeto Xangana, que foi a saudação que eu fiz para vocês, e eu estava aprendendo, estava até indo bem, e meu professor morreu. Deus o levou. E aí eu não voltei mais. Então, esse ano, em nome de Jesus, eu quero voltar, porque com os mais novos, a gente consegue comunicar em português. Com os mais velhos, a gente não consegue. A Glória tem o melhor exemplo de revelação em sonhos que a gente pode viver. A Glória, quando tem uma senhora, uma vovó lá, que chama os mais idosos, que chega, fala com ela o tempo inteiro em Xangana, e ela fica olhando assim para a vovó, e vou entregar a Glória, sem entender absolutamente nada, ela fica olhando para a vovó assim, com aquele carinho, aquele amor dela, e a vovó se dá por satisfeita, sem saber que ela não entendeu nada, mas o Espírito Santo revela. A Glória consegue entender, quando a pessoa está contando alguma coisa, mesmo no dialeto, que a gente não entende nada, se é para orar, se é para família que está mal, se é não sei o quê, e só de ficar olhando para a pessoa, na expressão facial, ela consegue. Então, isso, o que é isso, gente? É a graça de Deus. É a gente saber que nós estamos lá em Moçambique, como comunidade, com vocês aqui, mas nós estamos, e eu quero que vocês também se sintam no lugar certo, na hora certa. Se você está aqui hoje, é o dia de você estar aqui hoje, amém? Tá? Nunca duvide do amor e do poder de Deus na sua vida. Tivemos os 7 dias, e nos 2 últimos dias, eu não vou falar de todos os dias, senão vou ficar a manhã toda falando dos 7 dias. Eu quero falar 2 coisas que foram faladas. Uma da pastora Viviane e uma do pastor Leandro. A pastora Viviane falou para a gente abrir os nossos ouvidos, até ungiu nossas orelhas. Lembra disso? Quem estava aqui? Quem não estava perdeu, desculpa. Mas quem estava aqui, para a gente ter ouvidos sensíveis à voz de Deus, à voz do Espírito Santo. O que o Espírito Santo falar para você, escute e obedeça. E o pastor Leandro falou da nossa anorexia espiritual. Então não seja um anorexo. Amém? Dando continuidade agora, foram palavras que marcaram na minha vida e no meu coração. As outras marcaram também, mas eu não vou me alongar nisso, nessa introdução. Amém? Vou pedir uma licença poética para vocês nessa manhã. Eu vou usar uma Bíblia, eu até fui conversar com o menino lá do Data Show, eu vou usar uma versão de Bíblia mais simples, porque nós lá em Moçambique temos muita dificuldade com palavras difíceis e complexas com os membros da igreja. Aí nós usamos a nova tradução na linguagem de hoje. Então não estranhe que eu vou usar a tradução na linguagem de hoje. Então o que eu vou ler provavelmente seja um pouquinho diferente. E eu queria começar com vocês com uma oração. Senhor Jesus, nesta manhã, que não seja eu, mas seja através de mim, que o Senhor possa nos atingir, que o Senhor possa tocar e impactar nossas vidas, nossa igreja, e que juntos, Pai, nós possamos ouvir a sua voz, ouvir o seu ensinamento, que o Senhor seja conosco, Pai, derrama nas nossas vidas, nos nossos corações, libera os nossos ouvidos para ouvir a sua palavra, tira a desatenção,
lança fora todo medo. Não permita, Pai, que nós venhamos nesta manhã a nos desconcentrar, Pai. Separamos esse tempo para estarmos aqui com o Senhor. Então fala as nossas vidas e fala aos nossos corações em nome de Jesus. Amém? Vou começar com Romanos 8:30, que diz assim, na versão que eu vou ler para vocês: assim como Deus chamou os que havia separado, não somente chamou, mas também aceitou. E não somente aceitou, mas também repartiu a sua glória com eles. E eu quero enfatizar 3 palavras com vocês desse texto. Quem o Senhor separou? Na sua vida, quem o Senhor separou? Deus te separou ou não? Ou Deus separou o Marcelo, o pastor Carlos, a pastora Vera e os pastores aqui da igreja, os pastores das outras comunidades? Quem foi separado por Deus? Em que momento você foi separado por Deus? Que hora que Deus falou assim para você: muda a chave, a partir de hoje você é meu, você é separado, você é escolhido por mim para ir fazer diferente? Em que momento Deus falou com você? Que dia? Que hora, que minuto, Deus buscou a sua vida ou não? Onde você estava? Onde você quer chegar? O que Deus separou? Deus separou você ou não? Ou você veio aqui como um clube de lazer? Mais um evento na sua vida? Eu tenho certeza que não. Eu tenho certeza que num determinado momento Deus te separou. Agora você não faz mais isso, e agora você faz isso. Agora você não faz mais o que era errado, e você faz o que é certo. E não precisa eu falar para você o que é certo e o que é errado. Lá em Moçambique, as crianças, 99% tem queimadura no corpo. 99%. Aí eu sempre uso a ilustração. Depois que você se queima uma vez, você põe de novo a mão na água quente, você mexe de novo com o carvão, você vai lá brincar com lenha? Não vai. E qual foi o momento que Deus te separou, que mostrou o que você fazia tem que ir para outro lado? Para mim foi dia 4 de maio de 1999, que eu falei: eu preciso mudar de vida. E pronto. E depois dessa data, você acha que a minha vida mudou? Tchã, mudou. Marcelo ficou aquele cara xarope mais legal? Não. Muitas coisas foram saindo aos poucos de mim. Muitas coisas aos poucos eu fui entendendo que eu não devia fazer, que eu não devia praticar. Então é assim que Deus trabalha conosco. Em alguns Ele chega e dá um choque de realidade, mas com outros Ele permite que você, da mesma forma como Ele me permitiu, que a gente caminhe para algo diferente. As pessoas às vezes gostam de ver a ponta do iceberg. Hoje, a gente lá em Moçambique, 60 adultos, 200 crianças, mas ninguém vê o começo lá atrás. A turma gosta de olhar para o momento, a fotografar o momento, é lindo o momento. Mas quando Deus nos separou, quando nós dissemos o sim para Deus, e eu e a Glória dissemos o sim para Deus de maneira diferente. E na nossa caminhada a gente se encontrou, vivemos muitos anos juntos na escola de missões como amigos, depois casamos e fizemos tantas outras coisas antes de chegar. Então, se você é separado por Deus, quer chegar a algum lugar, trilhe o seu caminho. A gente vai seguir um conselho do pastor Carlos agora, e estamos tirando algumas coisas da casa que a gente mora, que a gente vai alugar a casa, que a gente nunca alugou a nossa casa aqui em Votorantim. Aí nós começamos a encontrar coisas que a gente chega e conta para o pastor e para a pastora fala assim: nem lembro disso, gente. Como que vocês lembram dessas coisas? E Deus foi trabalhando nas nossas vidas, aos poucos, não foi de uma vez.
Estava conversando com o Celso Piccoli um dia desses, dos 7 dias, e ele lembrou que ele ia fazer som lá no Novo Mundo dos nossos bazares. Então passamos em muitos lugares e nunca desistimos de amar a Deus. A Alessandra está ali, eu estou gelado só de ver ela, que foi uma mestre para nós, tem sido até hoje. Às vezes falamos tão pouco, mas o pouco que nós conseguimos conversar traz alento, traz aquecimento para o coração. Mas por quê? Porque nós aceitamos ser separados. E quem te chamou? Foi o Marcelo que te chamou? Foi o pastor Carlos, a pastora Vera que te chamou? Não. Quando você aceitou o convite para estar nessa igreja, eu tenho certeza que quem te chamou foi Deus. Amém? Tá? A pastora Vera apresentou uma visitante nesses dias agora, e ela falou assim, eu estava passando na porta e entrei. Foi a placa bonita? Foi a igreja bonita? Não, foi o algo bonito que tem aqui dentro, que é Deus. Isso que chama as pessoas, é o amor de Deus que ama e constrange. Então, você tem que entender que quem te chamou foi Deus, e você aceitou ou não? Quem veio empurrado na igreja hoje, levanta a mão aí para mim saber. Quem foi, tomou um choque lá na casa? Quem tomou umas... Em Moçambique a gente usa a expressão porrada. Quem tomou umas porradas para estar aqui hoje? Alguém aconteceu isso com alguém? Pastora, ninguém levantou a mão, graças a Deus. Você veio porque você quis, porque você aceitou esse chamado para a sua vida. E quando a gente aceita o chamado para a nossa vida, Deus vai cuidar de nós. Deus vai fazer coisas que a gente não imagina. Vocês pensam que eu imaginei, e a Glória, a gente conversa às vezes, que a gente ia estar lá em Moçambique, 6 anos, nada. A gente estava já na nossa zona de conforto. Eu era auxiliar do pastor Bernardino. Não vou esquecer, o último cargo que nós tivemos aqui, não por causa do cargo, mas a gente era natural, a gente ia crescer, ele ia aposentar, a pastora Vera ia promover a gente e a vida ia seguir. Assim, naturalmente a coisa andava, mas não era isso que Deus tinha, não era isso que Deus queria, porque nós aceitamos o chamado de Deus, amém? Então a gente tem que seguir nisso. E Deus, para encerrar esse versículo, Ele repartiu a sua glória. Então você tem em você, repartido por Deus, um pouquinho da glória dEle, porque Ele repartiu com você e comigo. Eu não vou ficar fora dessa não é só com você não, é comigo também. Então Ele repartiu isso. E o que a gente faz com isso? Olha para trás. Olha para trás. Não para as pessoas, olha para as cadeiras vazias lá atrás. Você não conhece ninguém que pode sentar naquela cadeira ali? Não conhece ninguém? Você não conhece ninguém que pode sentar nessa cadeira? Se Deus chamou, te separou, agora você convida. Mas tem que ser um convite amoroso, amém? Se você não for, o Espírito não mente, não fale e me revela. Você vai para o inferno direto. Não, gente, pelo amor de Deus. Ama a pessoa, compartilha do amor com a pessoa, vai inserindo. Agora vai começar agora no mês de fevereiro o DPL. Convida a pessoa para ir no DPL. Vai cercando pelas beiradas, que a hora que ela vê já está na rede de Jesus. Amém? Então usa as estratégias que a igreja está te fornecendo. Pastor Carlos fala assim: eu não quero, eu não vou, eu não posso, eu não isso. Quando ele está fazendo apelo para vocês, deixe. Ele fala isso para você não usar desculpas. Então não use desculpas. Ele fala, se você não quer, não participa. Mas não use desculpas. Deus quer usar a sua vida sim. E Ele não vai usar se você não deixar. Então depende de você. Amém? A gente começou lá em Moçambique, agora voltando um pouquinho para Moçambique, a gente começou em Moçambique só com criança.
a gente contava história embaixo da árvore. Não tinha nem o prédio. A gente contava história embaixo da árvore. E as crianças iam ouvir a história. Aí, começou a chegar as senhoras mais velhas, que estão até hoje conosco. E na pandemia, onde todo mundo sofreu, a gente começou a igreja. Então, a pandemia, para nós, foi a bênção, para começar a igreja. E, passados, a igreja tem uns 4 anos, vai fazer agora em agosto 4 anos, que é igreja. A gente nunca saiu para fazer evangelismo. Sabe por que a gente nunca fez evangelismo? Porque as pessoas convidam as pessoas para ir. Então, o que está acontecendo com as pessoas? Elas estão se sentindo bem lá. Porque é difícil um que vai visitar e vai embora depois. Então, o nosso crescimento está assim. Se você olhar no gráfico. E, gente, nós não somos os melhores. Mas nós sabemos quem é o melhor. É isso que faz a diferença. Você sabe quem você é em Cristo Jesus. Eu não sou o melhor pregador, a Glória não é a melhor pregadora. Eu não sou o melhor pastor, a Glória é muito melhor pastora do que eu. Mas reconhecer. A Glória vai lá, abraça. Aquilo que eu falei no começo, fica ouvindo sem entender nada. Eu não tenho essa paciência não. Amém, irmã? Quer que eu oro? Tá? E a Glória vai lá, fica lá toda bonitinha, toda... Bonita ela é mesmo, né? Ela fica toda lá amorosa com a pessoa. E isso faz a diferença. Às vezes, a pessoa conta de um problema para você e você conta 10 do seu para ela. Não chega em muitos lugares. Amém? Vocês estão comigo aí? Vocês estão acordados? Eu falo meio devagar, sonolento, então não tem aquele uá! Então, vocês me perdoem. Em Jó 5,17, fala assim: feliz é aquele a quem Deus corrige. Aí a sequência fala assim: por isso não desprezes o castigo de Deus Todo-Poderoso. Mas eu quero me ater só na primeira parte. Feliz é aquele a quem Deus corrige. Quem trabalha aqui, levanta a mão. Tá? Pode baixar. Quando você que trabalha no emprego, tal, é chefe, tudo, é dono do seu negócio, se você trabalha num emprego e o patrão fala alguma coisa, você gosta? Às vezes. Você faz aquele negócio a vida inteira. Às vezes a gente não gosta de ser repreendido. Mas a gente tem que entender que Deus faz diferente. Deus corrige não para te prejudicar. Deus corrige não para falar assim, não. Deus corrige a gente porque Ele entende que nós precisamos mudar em algumas coisas. E eu quero que você pense na sua vida, o que precisa mudar. Ontem, na hora que eu estava Desculpem. Ontem, na hora que eu estava preparando essa palavra, eu lembrei de coisas que eu preciso mudar na minha vida. Depois de 26 anos cristãos. E tem coisas que ainda precisam ser mudadas. Deus ainda me corrige. E isso é muito bom. Quando alguém se importa com você. Quando o seu pastor fala algo com você. Não fique nervoso porque o pastor ou a pastora falou algo com você que você não goste. Tire o lado positivo. Se ele está falando com você, é porque ele gosta de você. É porque Deus... Obrigado, Karen. É porque Deus quer algo na sua vida. Deus quer fazer a diferença em você. Mas você tem que entender que é Deus fazendo na sua vida, usando a vida deles.
E eu estou citando bastante o pastor Carlos e a pastora Vera, mas eu não me esqueço e sei que tem outros pastores. Tem o pastor Alfredo, a pastora Inês aqui na Central, o pastor Marcelo, a pastora Marluce. Amém? Então, se um desses pastores te procurar, eles não vão lá para brincar com vocês. É para corrigir, e corrigir para melhorar. Amém? Não é corrigir para te derrubar. Quem trabalha, voltando em quem trabalha, se você fizer 1000 peças erradas lá de algo que você está fazendo, o patrão vai ficar bravo com você. Você que é empresário, se você fizer coisas erradas e a sua empresa perder dinheiro, você vai ficar triste. Porque querendo ou não, usamos o dinheiro para viver. Faz parte da nossa vida. Ou não? Ou você chega num lugar e fala assim: preciso de 50 litros de etanol. Aí o cara coloca os 50 litros de etanol, você vira as costas e vai embora no posto de gasolina. Não faz. Em Moçambique tudo a gente paga primeiro, então a gente nem tem como fugir. Nem que a gente quiser fugir lá, não dá. Você já pagou. Você paga água antes, você paga energia elétrica antes, tudo você paga antes. Telefone, internet, nada, lá não tem boleto. Isso é ótimo. Tudo paga antes. Até para casar, paga antes. A pastora trouxe a memória aqui. Até para casar, paga antes. E lá, em Moçambique, na parte sul de Moçambique, ainda tem o lobolo. Lobolo. Vocês sabem o que é lobolo? Lobolo é, eu vou traduzir de uma maneira não muito bonita, mas eu vou traduzir de uma maneira muito simples. É você pagar pela noiva. Mas não em dinheiro. A noiva, você vai casar, você vai lá e pede a mão, aí o pai da noiva se reúne, é muito familiar lá, os clãs, se reúne a família, eles fazem uma lista de tudo que você tem que dar para poder casar com a mulher. Aí eles pedem terno, chapéu, bengala, roupa para a mulher, um boi grande, como eles escreveram numa lista que eu li esses dias, o boi tem que ser grande. Então tem todos os detalhes. Aí, para casar, vai 40, 50 mil meticais, equivalente a 5 mil reais. Aí depois que você junta tudo isso, casamento em Moçambique, são 3 dias de festa. Então você tem que se preparar para 3 dias de festa. Então custa baratinho a festa, né? Imagina, aqui uma festa de 1 dia já custa caro, imagina de 3. Então, infelizmente, tem muita gente em Moçambique que não casa. E a Glória, agora em 2025, vai fazer uma campanha. A gente tem pessoas na nossa igreja que não são casadas. E a Glória está separando por categoria. E eu vou explicar as categorias. Quem mora na região sul, que tem que pagar o lobolo, que é onde a gente está, ela vai deixar para a segunda fase. Ela vai pegar as pessoas que são de outras regiões de Moçambique e agora moram no bairro e vai influenciá-los e motivá-los a fazer o casamento. Para depois a gente trabalhar com os que precisam pagar lobolo. Então a gente vai trabalhar em fases. Existem igrejas em Moçambique que não concordam com o lobolo. E a gente respeita isso também. Só que o que a gente ouve? Se você não pagar o lobolo e se juntar com uma mulher, e essa mulher morrer, enquanto a família dessa mulher não pagar o lobolo, não enterra. Ela fica esperando lá, eles ficam lá, o necrotério chama morgue, fica lá na morgue jogando gelo, porque as geladeiras lá não funcionam, lá não tem muita energia, tudo, eles ficam jogando gelo. Então você vai lá e compra 2 sacos de gelo e põe 2 sacos de gelo. No outro dia você volta lá e põe mais 2 sacos de gelo. Só que pensem comigo, 2 sacos de gelo num dia que dá uma onda de calor que está 42 graus, quanto tempo demora para derreter? Então imagina como as pessoas são enterradas lá às vezes. Tá? E daí o lobolo aumenta conforme a quantidade de filhos que você tem. Porque daí a família já se interessa. E a gente vive algo em Moçambique que é muito diferente daqui. Eles respeitam. A gente tem ensinado que Deus é o mais importante. Mas eles jamais desobedecem os pais.
E eles fazem algumas coisas, que nós estamos vivendo um caso na nossa igreja lá, a esposa ficou doente, e ele devolveu ela para a família. Simples assim. Irmão Janito, onde está a sua esposa? Pastor, ela foi lá ficar com a família dela, porque ela está doente, eu não vou cuidar dela não. Agora, Marcelo, meu Deus do céu, o que a gente vai fazer? Falei, aos poucos a gente vai ensinar que ele tem que trazer ela de volta. Mas assim, a gente tem o caso do cara que tem 3 meninas, e falou que se tivesse, e nasceu mais um filho agora, e eles querem muito um filho homem, aí ele falou que se não fosse filho homem, ele ia devolver a esposa com as 3 meninas para a família. Assim, na igreja, batizada. E a mulher, e a esposa é a gente que batizou. Ele veio batizado de outro lugar, mas a gente que batizou. Então a gente para, respira e fala, meu Deus do céu, que diferente é. Como é diferente do que a gente vive aqui. E a gente tem que se adaptar e não se corromper. Amém? Porque aquilo que eu falei no começo, nós temos o que há de melhor. Nós não somos o melhor, mas nós temos o que há de melhor. Que nós temos Jesus. Então, quando tem Jesus na sua vida, tem que fazer diferença. E a gente bate muito nessa tecla. Tem Jesus? Vamos se esforçar. Tem Jesus? Vamos casar. Tem Jesus? Vamos fazer isso. Tem Jesus? Vamos batizar. Tem Jesus? Vamos. Todas as vezes que o pastor e a pastora vão, ou alguém vai, a gente pede para levar alguma coisa para a gente. Hoje, na igreja de Moçambique, não todas as famílias, não todas as pessoas, mas todas as famílias têm uma Bíblia, que nós levamos daqui e pudemos presentear. Porque eles não tinham Bíblia. Daí eles falam que eles nos fazem as coisas porque eles não conhecem. E realmente eles não conhecem. Amém? Eu vou prosseguir aqui. E o prosseguir, nós vamos cair no tema da igreja desse ano, que é Mateus 54, 2 e 3. E na nova tradução, na linguagem de hoje, fala assim: aumente a sua barraca, torne ainda maior o lugar onde você mora, e não faça economia disso. Encompride as cordas da barraca, e pregue bem as estacas, pois você vai estender as suas fronteiras para todos os lados, e o seu povo será novamente dono das regiões que os seus inimigos conquistaram, e cidades desertas ficarão cheias de gente. Amém? Para a gente aumentar, eu vou citar um exemplo clássico aqui, que ficou muito fácil para mim ilustrar o aumento. Pastor Carlos, quantas pessoas cabem lá na central? Quantas cadeiras tem na central? Não, tem 400 cadeiras. Aqui tem quantas cadeiras? 1000 cadeiras. Olha o exemplo de ampliar e esticar. Quando a gente ficava lá embaixo, quando vocês ficam lá embaixo, cabem 400 cadeiras. Aqui tem 1000 cadeiras. Quer ilustração melhor que essa para aumentar a tenda? Quer ilustração melhor que essa para ampliar a estaca? Ou não? Nós não estamos em 400 aqui hoje, nessa manhã. Então, para chegar nos 400, a gente ainda pode crescer. E para chegar nos 1000? O que é ampliar a estaca para você? Como eu faço para aumentar? E aí, eu quero tocar num ponto um pouco sensível do aumentar. Porque o aumentar não é só trazer a pessoa aqui para dentro. O aumentar não é só ganhar alguém. O aumentar é cuidar dessa pessoa até ela começar a ver o que você faz e querer replicar o que você faz. Isso é ampliar. Porque, olha que jeito simples de ampliar, se não tiver visão. Fecha todas as comunidades e traz todo mundo para cá. Ampliou também. Mas é isso que Deus quer? Não.
Eu tenho certeza que não é isso que Deus quer. Deus quer que você aumente e amplie a sua estaca aqui, da mesma forma que as outras comunidades têm que ampliar a estaca lá. E eu vou contar uma coisa para vocês. Nós tínhamos a igreja numa área de 70 metros quadrados. São 2 salas que a gente ainda não colocou a parede no meio. E nós tínhamos 45 pessoas. A gente mudou para a quadra, que são 240 metros quadrados. A igreja já aumentou 40%. Entendem? Só de ter mudado o ambiente já começou a vir mais gente, porque a gente estava no limite de pessoas que cabiam na igreja. E quando a gente ampliou o limite, como foi feito aqui, da igreja para a arena, ampliou. E o que você vai fazer para ajudar? Porque a pessoa que constrói a casa, quando você vai construir uma casa, se você não fizer um bom alicerce ou um bom radier, a casa cai. E isso os pastores de Votorantim têm feito, um bom alicerce, para você poder construir a casa. E quando você aumenta, você tem que fazer outras coisas. Que eles ampliaram as tendas, aqui fala assim, encompride, deixa eu ler para não falar besteira, encompride as cordas. Então tem mais serviço quando amplia. A mulher que limpa a casa, se mora numa casa de 2 cômodos e muda para uma casa de 5 cômodos, ampliou o serviço. Então guarde no seu coração, amém? E não deixe nada roubar o que Deus tem colocado na sua vida. Não deixe ninguém roubar. O ladrão vem para roubar, matar e destruir, mas Deus vem para dar vida e vida em abundância. Guarda isso. Nós vamos mostrar agora, o menino lá da show vai me ajudar, o Grilo. Tá? Ele falou que o nome dele era Grilo, então o Grilo vai me ajudar, e eu fiz até ele imitar o Grilo para mim, e ele imita certinho. Fiquei assustado. E o Grilo vai me ajudar, a gente vai mostrar alguns vídeos e algumas fotos. É tudo aleatório. Eu vou comentar, eu falei para ele que ele podia pôr aleatório. Então eu vou virar de costa para vocês vão me dar licença poética, para mim poder comentar. E depois eu vou falar um pouco da escola e da igreja antes de encerrar. Amém? Tá. Esse é um trabalho nosso com adolescentes. Tá? Pode seguir, Grilo, não precisa parar não. Então são os adolescentes e a gente tem juntado eles às vezes... Tá? Tá. Esses são os adolescentes um pouco maiores que a gente está querendo integrar na igreja para o ano que vem. Esse foi o Natal que nós fizemos. Tá? Então, pode ir seguindo. Pode ficar tranquilo. Então, no Natal a gente fez um trabalho, então a gente tem aí nesse espaço, essa é a Vera, ela está com a gente desde bebê. Vera. Tá. Esse é uma das alunas que se formou agora, então para não colocar a foto, esse ano nós tivemos 16 alunos que se formaram na escolinha e vão ingressar na primeira série. Tá. Aí é na quadra, a gente fazendo um trabalho com crianças. Essa é a única menina albina que vai na igreja. E depois eu vou fazer um parêntese sobre a albina. Nesse dia nós distribuímos quase 400. Esse é o menino, o Jorginho, que nasceu agora, que o pai falou que ia abandonar a esposa se não tivesse nascido um homem. Essa é a nossa igreja. Esse foi um culto de família que nós fizemos, homens e mulheres separados a primeira vez. Ele é diácono da Assembleia de Deus, o menino. E é eletricista também. Aqui é uma gincana que a gente faz, que quem lê primeiro o versículo ganha um prêmio. Esses são os funcionários da escola, no dia dos professores. A gente saiu para almoçar fora. Perdão. Volta, isso aí, volta.
Alguém virou a câmera e a gente está filmando. Esse é o céu de Moçambique. Tá. Essa é a Albertina, uma das líderes que nós temos lá. Ela trabalha com os adolescentes acima de 10 anos. Lá no meio daquelas pessoas que faziam coisa. Tá. Essas meninas com véuzinho. Esse foi um passeio que a gente fez no reino de Eswatini. Aí chamaram a Ana para dançar. É um país do lado de Moçambique. É o último lugar que tem rei na África até hoje. Aí são os adolescentes dançando num domingo de ceia. Ele quer acabar com todo mundo. Quer acabar com todos. Com todas as pessoas que existiam lá. Então, lá no meio daquelas pessoas que faziam coisa. Ela é muçulmana, que a menina que está com o véuzinho é muçulmana. Tá. Tem 2 vídeos aí que são um pouquinho maiores, que eu queria mostrar a parceria que nós temos com a igreja, que é você que faz. É a gente dando lanche para as crianças em em eventos especiais. Eu acho que eles não chegaram. A gente tem 2 vídeos, a gente atendendo as crianças, mas obrigado. É você que faz. Nós estamos lá. Como no iceberg, nós somos a ponta, nós somos os visíveis, mas vocês são os invisíveis que estão lá. Amém? Você faz parte dessa obra. A obra não é minha, não é da Glória, não é do pastor Carlos, não é da pastora Vera, a obra é de Deus lá em Moçambique. A gente tem essa consciência muito tranquila disso. E a gente faz para Deus. A gente ama essas crianças, a gente não nega nada para elas. Se você vê as meninas, tem meninas com véu, elas vão, decora versículo para ganhar o prêmio e a gente não está nem aí. A gente sabe que é Deus fazendo a diferença. A Glória é mais ousada que eu. A Glória em 2024, na festa de Natal, que a gente tem que chamar festa da família lá, porque eles não conhecem muito o Natal, ela colocou um menino muçulmano para ser anjo. Tá? Aluno muçulmano para ser anjo, deu certo, e a família tirou muitas fotos do anjo, e é isso. A nossa escola tem 130 alunos, nosso sonho para 2025 eram 180, Deus está no controle, a gente sabe de tudo, nós temos até agora 85 matrículas, estamos aguardando as matrículas, o país está passando por uma grande crise, tá? Essa semana vai ser uma semana decisiva para Moçambique. Segunda-feira toma posse a Assembleia da República. Quarta-feira toma posse o novo presidente. O antigo presidente, uma pessoa que a gente não pode dizer, afirmar nem sim nem não, mas tudo indica que houve um grande roubo lá. Então, e agora o partido do cara que se autoproclamou presidente, ele está falando que ele vai tomar posse. O Conselho Nacional de Eleições declarou outro presidente, então está um pouco confusa a situação. Se você entrar na DW, você vai ver alguns vídeos um pouco chocantes, são sites confiáveis. Tem muita gente explorando um pouco a desgraça do povo moçambicano, e não está fácil, não está simples. A gente tem acompanhado muito de perto as informações, as notícias do país. Vamos, essa semana, tomar uma decisão juntos com o pastor, com a pastora, dependendo. Queremos voltar como família, mas se a situação não estiver tão boa, só volta eu. Então, a gente tem buscado no Senhor esse respaldo. Então, a gente conta com as orações de vocês. A gente entende que o momento é especial para o país. Então, houve muitas cenas de vandalismo. A gente mora num lugar, um lugar pseudo-seguro. Tá? A gente mora num condomínio, mas rodearam o condomínio, hoje tem a patrulha do condomínio, que são os moradores que se uniram para não permitir invasões, para não permitir saques e depredações. A avenida, 200 metros da nossa casa, saquearam tudo, só sobrou 2 postos de gasolina, uma farmácia, uma padaria e um mercadinho, porque os moradores dos condomínios intervieram e não deixaram. Então, tem gente se aproveitando da situação para fazer algumas algazarras.
governo acusa os manifestantes acusam o governo, abriram 2 cadeias, soltaram todos os presos, então tem 7.500 presos na rua, libertos, então a prisão de segurança máxima foi aberta, então a gente não sabe como está, a gente não... Realmente, mas a gente acredita e a gente tem ouvido desde o primeiro dia que nós chegamos aqui em Votorantim, que é Deus que faz a diferença, que Deus está movendo, e a gente crê nesse mover de Deus, a gente acredita que a gente vai voltar, a gente tem o plano B, mas a gente não quer usar, a gente sabe. Então a gente conta com o quê? Com as orações de vocês, com a graça de Deus para fazer a diferença nas nossas vidas, para a gente ter sabedoria que vem de Deus. O candidato, eu estava conversando agora de manhã, um pouquinho com o pastor Carlos, no primeiro louvor, o cara quer ser mártir, então ele fala para a polícia assim, ele fica desafiando a polícia, ele convocou e o povo obedece, então ele convocou agora para a próxima semana, segunda, terça e quarta, greve geral no país, das 8 às 17 só, tá? Então ele faz assim, ele pediu para os pessoal não depredar nada, não quebrar nada, não saquear nada, mas a gente não sabe como vai ser. Em Moçambique hoje, com emprego direto, pessoas que trabalham não na informalidade, mas na formalidade. Existem 12.000 pessoas que perderam o emprego e está na iminência, se continuar, o pessoal não conseguir trabalhar e não conseguir repor algumas coisas, a possibilidade de ter 500.000 pessoas desempregadas. Um país que, se você pegar o índice de desenvolvimento, você tem que pegar de baixo para cima, é o 4º, é 180 e pouco. Então, é um país pobre, a gente está numa região pobre, a gente não está numa região de extrema pobreza. A região pobre, quando eles conseguem fazer pelo menos uma refeição ao dia, a gente, como igreja, dá uma refeição por semana, às vezes 2. Então, a gente tem caminhado no Evangelho de Cristo. E a gente é grato a Deus, pastor, pastora, pela confiança em nós depositada, igreja, pela confiança que vocês depositam em nós. Sabe, a gente é muito grato mesmo, a gente não tem palavras para falar tudo que a gente vive lá. Então, é isso, a gente quer crescer, a gente entende que Deus nos levou até lá, não foi uma brincadeira, não foi um passeio. A gente está muito adaptado, às vezes a gente fala de voltar para casa, mesmo estando dentro da nossa casa aqui em Votorantim. E a gente espera da igreja essa continuidade dessa parceria, a continuidade dessa oração. Tem um irmão aí que eu não vou citar o nome dele, mas ele fala assim, de vez em quando eu sinto uns arrepios e oro por vocês. Continua orando, irmão. Continua fazendo. Você que não sente o arrepio, ore por nós também. Coloca no seu devocional, coloca na sua prática diária. A gente precisa. Amém? A gente vive num país onde todo mundo pode fazer tudo. Então a gente luta contra grandes seitas. Tem os muçulmanos que estão chegando, estão dominando algumas áreas. Então a gente não faz isso. Mas a gente não contrata muçulmano ainda, mas a gente não força. O muçulmano contrata e força a pessoa a mudar de religião. O muçulmano dá um prato de comida e fala que a pessoa tem que aprender a pedir a comida em árabe. Então a gente não foi lá para oprimir, a gente foi lá para amar. Amém? Então, e a gente conta com vocês amando aquele povo, mesmo sem conhecer. Vai ser lançado o desafio para vocês estarem lá com a gente em julho. Faz um esforço. Você que tem condições, vá. Você que não tem condições, ora e pede para Deus preparar. Amém? Quando, em 2018, o pastor Carlos e a pastora Vera falaram que ia a Moçambique, eu falei assim, eu quero ir também. E o pastor foi muito honesto comigo, falou assim, Marcelo, o momento não permite que a igreja pague. Levante recursos e vai. Deus abriu as portas para mim ir. Aí uma parte a igreja me abençoou, mas a primeira parte eu também caminhei. Então, existe a possibilidade, São Paulo, Joanesburgo, de você ir comprando milhas e guardando na Latam para a viagem ficar mais barata, desmembrar a viagem em 2 partes. Você compra primeiro o trecho da Latam, depois você compra o trecho que vai de Joanesburgo a Maputo. São muitas possibilidades. Tá? E para nós vai ser uma honra e uma bênção poder receber você lá. Tá? A gente... Para esse ano, a gente está programando uma viagem de 18 dias e separamos 5 dias para passeio.
para vocês poderem ir no reino de Eswatini e dormir lá uma noite. Ter uma experiência transcultural em outro país. Ir passear no Kruger Park, e a gente já dormiu lá o ano passado, mas dormir lá, fazer um passeio tranquilo, sem tanto ir de repente à praia, não ir para pisar na areia, ir dormir um dia. Então a gente está coordenando isso para você. E a escola tem muito o que fazer. A gente fala assim, você vai lá na escola para dar aula. A aula que você dá lá é para compartilhar com as crianças, brincar, tudo. Então, louvado seja Deus pela sua vida. Eu fico por aqui, pastor. Desculpa que eu acho que estourei um pouquinho o tempo, mas Deus está no controle. Amém?